Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui para mais um programa importante para falar para você a respeito dos principais acontecimentos na área tributária nesses meses de agosto e setembro de 2022. E eu conto mais uma vez com a presença ilustre do professor Gustavo Reis e de Daniel Brasil. Bom dia para vocês. Olá, Alexandre, e olá, Daniel. Um prazer estar com vocês aqui para a gravação de mais esse programa. No mês passado, por conta de várias demandas, não conseguimos gravar as notícias referentes ao mês de agosto, mas agora estamos gravando aí esse acumulado de agosto e setembro, como Alexandre bem pontuou, e temos uma pauta bem interessante com temas muito atuais para discutirmos aqui. Olá, Alexandre. Olá, Gustavo. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui nesse programa. Vamos então começar falando a respeito das principais notícias, as notícias que foram destaque agora nesses meses de agosto e setembro de 2022, naquela sessão que a gente chama de GT News. E eu passo a bola para você, Daniel. A primeira notícia é: orçamento de 2023 não prevê correção da tabela do imposto de renda. O governo encaminhou ao Congresso Nacional, no dia 31 de julho, a proposta do orçamento para 2023 e, entre as diversas inclusões e previsões, a correção da tabela do imposto de renda cobrado de pessoas físicas segue fora do planejamento governamental. Olha, a gente viu há alguns anos atrás, lá em 2018, na campanha para a presidência, muitas propostas de que a tabela progressiva do imposto de renda seria alterada. Tinha proposta dizendo que até R$5.000 a pessoa física seria isenta do imposto de renda, outros candidatos vinculando a número de salários mínimos, mas o fato é que a gente não viu essa mudança acontecendo. A gente sabe que alguns projetos de leis foram encaminhados à Câmara, foram até aprovados na Câmara, mas ficaram parados no Senado. Um deles, salvo engano, aumentava a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.500, mas a gente não viu nos últimos anos nenhuma mudança efetiva nesse sentido e parece que com essa notícia não teremos nenhuma novidade para 2023. É verdade, Gustavo, e é uma pena porque a gente está com essa tabela congelada desde abril de 2015. E se a gente considerar que em alguns desses anos de lá para cá a gente teve inflação de 2 dígitos, a defasagem acumulada aí nesse período é uma defasagem expressiva, considerando inclusive que lá em 2015, quando teve o último reajuste, esse reajuste não foi suficiente para repor as perdas em comparação com a inflação dos anos anteriores. Ou seja, o último reajuste de 2015 amenizou as perdas dos trabalhadores, que à medida que vão tendo ali reajuste de salário por conta da reposição da inflação, acabam tendo indiretamente um aumento no imposto de renda das pessoas físicas. Vamos torcer para que isso mude e mude em breve, talvez, junto com esse pacote da reforma tributária que também pretende promover outras alterações. Gramado incrementa a receita com a arrecadação do imposto de renda retido na fonte. A Prefeitura de Gramado conquista bons resultados com a arrecadação do imposto de renda retido na fonte no momento do pagamento às empresas fornecedoras de bens e serviços contratadas pelo município. Temos falado bastante a respeito desse tema, não só nos nossos treinamentos, mas também para alguns clientes que são órgãos municipais, principalmente prefeituras, e que têm demandado a instituição disso que a gente está chamando de novo imposto de renda. O que é interessante é que essa possibilidade de incremento de arrecadação por parte dos municípios, retendo com alíquotas maiores e em mais fatos geradores, não é algo resultante de uma alteração na lei. É algo resultante de uma decisão do STF que já foi objeto de um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, parecer esse publicado em abril de 2022, e de lá para cá, vamos dizer, com o parecer e com tudo aquilo que está previsto na legislação, esse parecer dá efeito vinculante e isso tem força de lei. Só que a maioria dos municípios e também muitos estados ainda não se mobilizaram em relação a esse tema. E aqueles que já fizeram isso, a exemplo de Gramado, e a gente pode citar aqui também vários municípios que são clientes nossos, vêm experimentando desse incremento de arrecadação que é interessante. O município arrecada mais, arrecada de uma maneira fácil porque retém na fonte sobre os pagamentos que realiza,
e não precisa ficar aguardando os contribuintes recolherem. Por outro lado, os contribuintes não têm aumento na carga tributária, porque eles simplesmente, sofrendo a retenção maior, deixam de pagar o que pagariam para a União a título de complemento. Então essa notícia ela só confirma que essas mudanças são legítimas e os municípios que já providenciaram isso podem se valer dos benefícios. E os estados e municípios que ainda não se mobilizaram para promover as mudanças necessárias para essa nova retenção do imposto de renda, eu posso dizer, estão perdendo, porque os resultados são imediatos, já que aquilo que é fruto da retenção pertence ao próprio estado ou ao próprio município, então tendo pagamento, tem retenção, aquilo entra para os cofres estaduais ou municipais. Talvez aqueles que ainda não se mobilizaram não estejam entendendo o real impacto financeiro que essa alteração promove. E como você disse, Alexandre, é algo totalmente legal. Não estamos aqui falando de algo que é uma tentativa de um município ou estado ganhar mais de forma ilícita. É dentro de tudo aquilo que o STF já confirmou, que já tem sido adotado por vários municípios e que está totalmente dentro da legalidade. E ainda com um aspecto que, à medida que você ia falando, eu lembrei. Daqui a alguns dias, os tribunais de contas possivelmente vão considerar que o estado ou município que não está arrecadando o imposto de renda com os novos critérios está renunciando receita. E isso pode implicar em outras sanções e penalidades para os gestores. Perde validade medida provisória que suspendia créditos tributários sobre combustível. A medida provisória que suspendia até o final deste ano a utilização de créditos tributários gerados pela comercialização de combustíveis com alíquotas zeradas perdeu a validade na terça-feira do dia 27 de setembro deste ano. Olha, aqui a gente tem mais um capítulo dessa confusa legislação de PIS e COFINS que agora, em função dessas alterações ocorridas com o objetivo ali de indiretamente reduzir o custo dos combustíveis, o governo federal conseguiu a aprovação da Lei Complementar 192, que previa o direito de creditamento dos contribuintes em relação à aquisição desses produtos de combustíveis, e isso foi esclarecido, digamos, pela medida provisória que agora está expirada como um crédito que não valeria durante esse período. Acaba que, diante de toda essa confusão, volta a valer a regra prevista lá na Lei Complementar 192, que autoriza expressamente o aproveitamento desse crédito presumido, mas só para as empresas que fazem utilização desses combustíveis como insumos, seja no seu processo produtivo, seja na prestação de serviços. Não é o caso de se creditar de PIS e COFINS em relação à aquisição para revenda, porque isso continua sujeito à tributação monofásica, sem que haja qualquer alteração nesse sentido. Vamos agora para a próxima sessão Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de agosto e setembro de 2022. A primeira norma é a Lei 14.439 de 2022. Altera a Lei 11.438 de 2006 para aumentar os limites para a dedução dos valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos do imposto de renda e para aumentar a relação de proponentes dos projetos, e a Lei 9.532 de 1997. Olha, uma das mudanças que aconteceu, e aqui estamos falando dessa dedução do imposto de renda nos valores despendidos a título de patrocínio ou doação no apoio a projetos desportivos e paradesportivos, nós tínhamos que o limite de dedução para a pessoa física era de 4%, foi para 2%, sendo permitida ainda essa dedução de 4% somente naquelas hipóteses em que o projeto ele for destinado a promover a inclusão social por meio do esporte. Se não for essa hipótese, o limite é de 2%. E para a pessoa jurídica, o limite era de 6% e passou a ser 7%. Há outras alterações também nessa lei, mas creio que essa aqui valeria a pena o destaque. E vale a pena complementar dizendo que o projeto originalmente autorizava empresas do lucro presumido também a contribuírem e se valerem dessa dedução no seu imposto de renda. Mas já de muitos anos para cá, que de uma maneira geral
quem é do lucro presumido não pode se valer desses benefícios fiscais. Isso foi incluído na legislação, salvo engano, ainda na década de 90. Então o governo ele vetou esse dispositivo e fundamentou, justificou o veto no fato de que o controle por parte do fisco seria muito mais trabalhoso no tocante às empresas do lucro presumido. Lembrando que quem não é do Simples Nacional, normalmente é do lucro presumido ou do lucro real, em sua grande esmagadora maioria opta por esse primeiro regime, o do lucro presumido, onde a apuração é mais simples. Então essas empresas continuam sem poder se valer de incentivos fiscais, nem mesmo relacionados a esses projetos. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 32 de 2022. Fixa o entendimento de que os combustíveis e os lubrificantes empregados em máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer espécie, por não se agregarem, em regra, ao bem em produção, apenas poderão ser considerados insumos do processo produtivo quando consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica em qualquer etapa do processo de produção. Essa solução de consulta ela está na linha do entendimento que, principalmente de 2018 para cá, a Receita Federal está admitindo por conta de decisões do STJ com efeito repetitivo. E nessa linha de raciocínio é interessante porque, examinando o texto da lei, especialmente da Lei 10.833, a gente verifica lá a autorização expressa para as empresas, por exemplo, se creditarem do frete pago sobre a comercialização de seus produtos, o frete pago na venda. Mas a gente não tem ali uma disposição expressa dizendo que o custo com combustível, ainda que em veículo próprio, daqueles veículos que fazem o transporte de matérias-primas, devem ser considerados como insumos do processo produtivo para essa finalidade. Essa solução COSIT, então, ela compreende dentro daqueles conceitos que o STJ pontuou, que, por exemplo, deve-se analisar a essencialidade, a necessidade desse insumo, a falta que ele faz, digamos assim, na ausência dele no processo produtivo, a Receita Federal admite, então, o creditamento. Então, mesmo não estando expresso lá no texto do artigo 3º da Lei 10.833, a gente pode dizer sim que é uma hipótese de apuração de crédito dessas duas contribuições. Portaria RFB número 208 de 2022. Regulamenta a transação de créditos tributários sob a administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Olha, Daniel, aqui nós temos uma grande novidade. Nós já estávamos acostumados a falar de transação daqueles débitos inscritos em dívida ativa da União. Não é um parcelamento, é uma transação que se poderia realizar junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E no âmbito da Receita Federal do Brasil, a gente não tinha essa possibilidade de transação. A gente tinha basicamente o parcelamento ordinário, que era dividido em 60 meses sem redução de encargos tributários. Com essa possibilidade, a gente vê uma grande novidade no âmbito da Receita Federal do Brasil. E aqui nós precisamos apenas pontuar que essa transação não é para todo e qualquer débito na Receita, mas somente aqueles que já estão no contencioso administrativo fiscal, mas que não deixa de ser uma grande vantagem para aqueles que se encontram nesse cenário. Exatamente. E aí é importante lembrar que o contencioso fiscal, como está ressaltado na própria portaria, ele se instaura ali quando uma empresa ou uma pessoa física, ela é, por exemplo, notificada ou autuada e entra com um recurso, e esse processo administrativo ali de impugnação do lançamento, às vezes demora anos. E agora a gente tem essa possibilidade de, durante o trâmite desse processo, o contribuinte ele ter a oportunidade de quitar aquele valor que foi cobrado com reduções expressivas aí nos encargos. Isso certamente vai contribuir para reduzir o tamanho do contencioso administrativo no âmbito da Receita Federal, que é gigantesco. E que a gente pode dizer, um dos problemas decorrentes da grande atuação da Receita Federal com auditorias eletrônicas, cruzamentos de dados, está justamente aí. Ela produz muitas notificações, muitas autuações, muitas sem a intervenção humana de auditores fiscais,
e os contribuintes contestam isso via impugnação, que é legítimo. Mas as delegacias de julgamento não têm estrutura para fazer a análise desses processos com a velocidade que deveria. E aí a gente tem casos de contribuintes que ficam mais de 10 anos com uma impugnação lá em andamento. O crédito tributário fica suspenso durante aquele período, ou seja, não é exigível durante aquele período, mas a gente tem aí agora a oportunidade, o contribuinte que quer se livrar desse passivo, ele fazer isso de uma maneira incentivada, com a redução desses encargos. Ato Declaratório Executivo Corate, número 11 de 2022. Cancela multas por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários, federais, previdenciários e de outras entidades e fundos, DCTF-Web, emitidas no dia 1º de julho de 2022. Olha, a partir do dia 1º de julho de 2022, as multas pela ausência de entrega ou entrega fora do prazo da DCTF-Web, elas passaram a se submeter ao procedimento que a gente diz que é a multa automática por atraso na entrega da declaração, chamada também de MAED. Então, nesses casos, a Receita, que antes não cobrava a multa, a não ser quando ela instaurasse um procedimento de fiscalização, ela passou, a partir de 1º de julho, a lançar automaticamente no momento da transmissão da DCTF-Web fora do prazo. Só que, especificamente no dia 1º, por alguma questão sistêmica ou talvez pelo atraso na comunicação disso para os contribuintes, a Receita decidiu cancelar todas as multas entregues e aplicar esse novo raciocínio só a partir do dia 2 de julho. Lembrando de um detalhe importante, isso não diz respeito necessariamente às competências da DCTF-Web. Explicando melhor, uma empresa que agora, na competência setembro, ela quer entregar a DCTF-Web e ela entrega a DCTF-Web em outubro fora do prazo, depois da data limite, ela está sujeita à multa automática. Mas se ela entregar agora uma DCTF-Web de janeiro, antes da aplicação desse procedimento, ela vai se sujeitar à multa automática da mesma maneira, porque o que importa é a data da entrega, ou seja, a partir de 2 de julho de 2022, entregou DCTF-Web fora do prazo, a multa se aplica automaticamente. A última norma é a Lei nº 14.446 de 2022. Altera a Lei 7.689 de 88, que institui a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas. As alíquotas da contribuição para entidades financeiras serão alteradas até 31 de dezembro de 2022. É isso mesmo, Daniel. Para os bancos, a alíquota sai de 20% para 21%, e para as corretoras de câmbio e companhias de seguro e de capitalização, a alíquota sai de 15% para 16%. E essa majoração temporária tem relação com o HELP, aquele programa de financiamento e parcelamento especial para as empresas do Simples Nacional. Como aquilo foi aprovado pelo Congresso sem que houvesse uma previsão ali orçamentária para compensar os efeitos da medida, então o governo negociou na sequência ali com o Congresso que fosse aprovada essa medida provisória editada para majorar as alíquotas em apenas 1 ponto percentual e somente para as instituições financeiras. Por isso que o impacto prático dessa lei acaba sendo bastante restrita só para empresas do mercado financeiro de uma maneira geral. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária, a seção de olho nos tribunais. O STJ decide que incide ISS e não ICMS sobre a veiculação de publicidade em sites. Os ministros da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram por unanimidade que a atividade de veiculação de material publicitário em sites não se enquadra no conceito de serviço de comunicação. Com isso, os magistrados reconheceram que essa atividade deve ser tributada pelo ISS e não pelo ICMS. Olha, para mim essa é uma discussão que já estava relativamente superada, porque desde 2016, com a publicação da Lei Complementar número 157, nós já tínhamos o subitem lá na Lei Complementar 116, o 17.25,
que falava dessa inserção de textos e materiais de propaganda e publicidade em quaisquer meios, ressalvadas algumas situações específicas lá de livros, jornais e periódicos, porque há uma imunidade constitucional prevista para esses casos. Mas de lá para cá a gente já sabia que veiculação de propaganda, por exemplo, em outdoor, em sites, já era tributado pelo ISS pelo enquadramento nesse subitem específico. Então concordo com essa decisão do STJ, que disse que isso não é serviço de comunicação sujeito ao ICMS. Também acho bastante coerente e acredito, inclusive, Gustavo, que o que fez essa tese surgir e os estados tentarem tributar isso com o ICMS foi a ausência dessa previsão introduzida só pela Lei Complementar 157 de 2016, porque antes disso, a Lei Complementar 116 de 2003 trazia uma previsão lá no subitem 17.07, só que esse subitem foi vetado. E foi vetado justamente porque violava a imunidade dos jornais, livros e periódicos. E aí o veto acabou deixando uma lacuna durante muitos anos. Veiculação de propaganda em quaisquer meios ficou fora do campo de incidência do ISS e o ICMS também, em tese, não incidia, mas os estados tentaram alcançar isso com a tributação do imposto estadual. E agora, felizmente, essa decisão ela vem para acalmar os ânimos e dar segurança jurídica para aqueles que trabalham nesse setor, e esse setor de propaganda e publicidade é um setor que movimenta cifras muito expressivas, não pode ficar num ambiente de insegurança jurídica como a gente tinha, embora a gente não acreditasse tanto nessa tese que os estados tentaram emplacar. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém decisão que suspendeu o aumento de ISS aos advogados. A 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve decisão que concedeu mandado de segurança para que o fisco paulista suspenda a cobrança do novo cálculo de ISS aos integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa notícia, de alguma forma, a gente já tinha comentado em outro programa aqui do nosso GTcast, mas a gente trouxe essa notícia para questionar o que estava sendo dito, que estava se dizendo que haveria um aumento da alíquota do ISS para esses profissionais lá no estado de São Paulo. Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança na base de cálculo, que passou a ser variável a depender da quantidade de profissionais que atuavam. E isso fez com que, aumentando o número de profissionais que atuam, você aumenta a base, a alíquota permanece inalterada e isso aumenta consideravelmente o ISS recolhido por eles, o que parece que está sendo suspendido por decisão lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que essa crescente na base de cálculo, a depender do número de profissionais, não deve ser aplicada. Inclusive, os advogados aqui sustentam algo que a gente acha bastante razoável. Não é possível que, por exemplo, na tributação fixa que está prevista lá no Decreto-Lei número 406/68, o município ele exerça o seu papel de definir os valores sem qualquer tipo de critério de razoabilidade e proporcionalidade. Então, nesse contexto aqui, um advogado que integra uma sociedade profissional que podia pagar ali quase R$2.000 por ano, passou a ser sujeito a uma base de cálculo que poderia resultar no ISS de até R$60.000 por ano. Então, o que é que justificaria um aumento de quase 30 vezes de um ano para outro nesses valores fixos? Não é pelo fato de o município ter a liberdade de definir o valor fixo que ele pode fazer isso sem qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade. E foi esse aqui o fundamento nuclear da decisão que está afastando essa majoração, como você pontuou, Gustavo, mal noticiada, porque o título induz a gente a achar que aconteceu uma coisa, quando na verdade o que aconteceu foi mesmo a exorbitância na fixação do novo valor. STF proíbe ICMS majorado sobre energia e telecomunicações em 5 estados. Os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam por unanimidade a inconstitucionalidade das leis dos estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Tocantins, que instituíram uma alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações acima da alíquota praticada sobre operações em geral. Algo interessante nessa decisão, Daniel, é que os efeitos foram modulados somente para 2024.
salvo aqueles que ajuizaram a ação até 5 de fevereiro de 2021. Ou seja, quem entrou na Justiça até 5 de fevereiro de 2021 poderá pedir a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Quem não ajuizou a ação tem que respeitar a modulação dos efeitos a partir de 2024. Uma mudança que pode repercutir naquilo que a gente já comentou para algumas outras teses que foram pleiteadas anteriormente, onde a gente já dizia que ingressar na Justiça, ainda que a decisão se mostre favorável pelos órgãos superiores, é muito interessante porque a eventual modulação dos efeitos pode fazer com que você tenha um direito a ser restituído muito maior do que aquele que vai ser concedido àqueles que não foram na Justiça buscar a validação do seu direito. E aqui tem uma controvérsia que vai ser muito importante o Supremo esclarecer, que é a aplicabilidade ou não imediata da Lei Complementar número 194, agora de 2022, porque a Lei 194, agora publicada no final de junho, limita a aplicação dessas alíquotas não só para a energia elétrica, como também para combustíveis e outros serviços que são, digamos, essenciais. E aí a gente pergunta, a modulação dos efeitos para 2024 vai continuar subsistindo diante daquilo que a lei determinou que fosse alterado agora em meados de 2022? Então, no mínimo, a gente considerando a aplicabilidade da lei de imediato, desde junho de 2022, a gente pode dizer que essa modulação ela perde os seus efeitos. E como você comentou, Gustavo, embora não tenha detalhado, tem outras teses envolvendo aqui essas discussões, como por exemplo, a exclusão da TUST e da TUSD, a tarifa de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica, que a Lei Complementar 194 também, de maneira explícita, determina agora que seja excluído da base de cálculo. E nesse ponto a gente aguarda a decisão do STJ para dizer como é que vai ficar o passado. E provavelmente daqui a alguns programas a gente vem trazer essa notícia aqui para a nossa audiência. STF confirma invalidade de aumento da contribuição previdenciária de transportadores autônomos. O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a inconstitucionalidade de normas que alteram a base de cálculo da contribuição previdenciária devida sobre a remuneração de trabalhadores autônomos em fretes, carretos e transporte de passageiros. Aqui a gente está diante de mais uma tese que o STF acolhe e que gera a oportunidade de empresas que recolheram esses tributos recuperarem aquilo que foi pago indevidamente. É que ali no decreto 3.048 de 99, a base de cálculo para ser considerada para fim de apuração do INSS patronal na contratação de transportadores autônomos era o equivalente a 11,71% do montante bruto do frete. E ali em 2001 veio uma portaria do então ministro da Previdência Social aumentando, majorando essa base presumida de 11,71% para 20%. E agora o STF diz que essa majoração é inconstitucional na medida em que isso não poderia ser feito através de uma portaria do ministro da Previdência e Assistência Social. Então aqui a gente vai ver a repercussão disso recaindo principalmente sobre empresas que contratam de maneira massiva transportadores autônomos e que tem ali um volume grande de fretes pagos a essas pessoas físicas e que vão poder se valer desse direito de recuperar o indébito relativo ao período não alcançado pela prescrição. Descontos na compra de mercadorias são excluídos do cálculo do PIS e da COFINS. As bonificações e os descontos em mercadorias obtidos pelo comprador não constituem receitas passíveis de incidência das contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e da COFINS. Dessa forma, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região excluiu tais benefícios da base de cálculo das contribuições pagas por um supermercado. Uma questão interessante relacionada a essa decisão do TRF é que a Receita Federal do Brasil argumentava que não deveria ser excluído da base de cálculo por não se tratar de descontos incondicionais, mas de descontos condicionais dependentes ali do acordo entre as partes e por isso deveria integrar a base de cálculo. Mas a decisão do TRF foi no sentido do contrário, no sentido de que não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS.
esses descontos na compra de mercadorias. Inclusive no setor de supermercados essa prática tem se tornado tão comum a ponto de algumas empresas elas terem uma margem de lucro atrelada principalmente a esse tipo de receita. Então, às vezes o supermercado não consegue ali produzir um resultado positivo tão expressivo na compra e revenda de produtos, mas nessas bonificações, às vezes recebidas em função de alguma promoção, de algum evento excepcional, nessas bonificações o supermercado acaba sendo beneficiado e, digamos, potencializando bastante o seu lucro. A questão é, se essas bonificações recebidas às vezes para custear a aquisição de carros, televisões, computadores que são objeto ali de sorteio, se a arrecadação dessas bonificações excede em muito ao valor de aquisição desses bens, será que essas receitas deveriam ser tributadas ou não pelo PIS e COFINS? Então a posição do TRF é no sentido de que, se essas bonificações são recebidas em dinheiro, prevalece a incidência das contribuições sociais, mas se são recebidas em forma de mercadorias, isso não deve ser considerado como hipótese de incidência. É mais uma questão que a gente vai ver a ser decidida provavelmente no âmbito judicial ou pelo STJ ou pelo STF, dependendo do reconhecimento ou não da existência de matéria constitucional nessa questão. Chegamos à última etapa do nosso programa dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é da Adriana Barreto e ela nos questiona o seguinte: como fazer a retenção do ISS de empresa optante do Simples Nacional quando a alíquota do Simples for menor do que a prevista na legislação municipal? Adriana, a sua resposta, como tem a ver com o Simples, eu posso dizer, ela é muito simples. E ela é muito simples à medida em que você entende que, a partir de 2009, os municípios não apitam mais em matéria de alíquota de ISS dos optantes desse regime. Ou seja, aquilo que está na legislação municipal, definindo ali as alíquotas do ISS, que em alguns municípios a gente vê que é 5% para todo o serviço, em alguns municípios você tem alíquotas variadas, aquilo não se aplica para a empresa do Simples Nacional. O que está previsto na Lei Complementar 123 é que a empresa optante do Simples tem que destacar na nota fiscal a alíquota apurada por ele de acordo com os critérios de apuração lá do Simples Nacional. E aí na prática a gente vê que a alíquota do ISS dentro do Simples Nacional ela tende a variar todos os meses. Por isso que a gente orienta as empresas do Simples que sofrem retenção de ISS, em tese, elas deveriam começar cada mês, no primeiro dia, já calculando o Simples Nacional do mês anterior para identificar qual foi a alíquota do ISS para poder ali destacar ao longo de todo o mês nas notas fiscais que ela vier a emitir. Então não se preocupe, porque você retendo o ISS com a alíquota destacada na nota e essa alíquota sendo inferior àquela da legislação do município, não há qualquer ilegalidade, porque essa alíquota da legislação do município só se aplica para as empresas que não são optantes. A próxima dúvida é do Luciano Marques e ele nos questiona o seguinte: em relação aos materiais discriminados na nota fiscal de serviço do subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar 116, a empresa não teria que entregar uma nota de venda? Dessa forma, não estaria sonegando o ICMS? Luciano, essa sua pergunta é muito interessante e a gente precisa esclarecer o seguinte: a exclusão de materiais da base de cálculo do ISS nos serviços de construção civil previstos nos subitens 702 e 7.05 ficam condicionadas aos limites e procedimentos previstos na legislação de cada município. Ou seja, a Lei Complementar 116 de 2003 autoriza essa exclusão, mas a forma e os limites são estabelecidos pela lei do município, e alguns estabelecem que a nota de aquisição daquelas mercadorias deve ser acompanhada da nota de serviço para poder fazer a exclusão, mas isso não acontece em muitos outros municípios. Então a gente precisa entender o que a legislação prevê para saber se você precisa ou não receber esse documento fiscal. Agora, uma coisa eu posso te dizer: o envio ou não dessa nota fiscal não representa nenhum tipo de sonegação relacionada
ao ICMS. Por quê? Quando os materiais compõem o preço do serviço, eles não ficam sujeitos ao ICMS. Estamos discutindo apenas a base de cálculo do tributo municipal. Quando há fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador fora do local da prestação do serviço, esse material fica sujeito ao ICMS. E nesse caso não precisa haver nenhum tipo de discriminação desse material na nota de serviço. Ele vai ser acompanhado de uma nota de compra e venda e vai ficar sujeito ao ICMS. Mas quando o material não está sujeito ao ICMS, ele compõe o preço do serviço. E aí vamos falar apenas da forma e limite para exclusão destes da base de cálculo do ISS. A próxima dúvida é da Keila Soares e ela nos questiona o seguinte: posso abater vale alimentação e vale transporte dos funcionários da base de cálculo? Olha, Keila, a gente tem que explicar isso aí sob duas perspectivas diferentes. Como a sua pergunta ali está de uma maneira genérica, a gente tem que entender. Para efeito de cálculo do INSS devido sobre a folha das empresas, não há incidência de contribuição previdenciária nem sobre auxílio alimentação, nem sobre auxílio transporte. Com a diferença importante, o auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro. Ele tem que ser pago ou na forma de cartão eletrônico, ou então ele tem que ser fornecido in natura, através de cesta básica ou através das refeições servidas, por exemplo, no refeitório da empresa. Já o Vale Transporte tanto faz ser em dinheiro ou não. A outra perspectiva que a gente tem que analisar é a da retenção na fonte do INSS. Quando uma empresa terceirizada, por exemplo, de serviços de limpeza, vigilância, ela vai sofrer a retenção de 11% sobre a sua nota fiscal, ela tem direito de abater da base de cálculo da retenção também os valores de alimentação e transporte, observados os mesmos critérios que cabem também para efeito de cálculo do INSS sobre a folha da empresa que paga o salário dos seus empregados. E chegamos ao fim de mais um programa e eu quero agradecer a você que nos prestigiou com a sua audiência e dizer que nós temos a expectativa de ter trazido para você aqui um conhecimento valioso, principalmente diante dessa dinâmica de tantas alterações e acontecimentos importantes que a gente tem na legislação tributária brasileira. Continua acompanhando todas as publicações aqui do Foco Tributário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e não deixe também de ficar atento aos próximos programas, porque no próximo mês a gente volta aqui falando a respeito dos principais acontecimentos na área tributária ocorridos no mês de outubro. Um forte abraço para você. Um abraço para você, Daniel, e para você, Gustavo, também. Muito obrigado pela participação novamente. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar aqui com você também, Daniel, para a gravação deste programa e espero que possamos ter esclarecido muito dessa matéria que é tão complexa e você possa utilizar esse conhecimento na sua rotina prática do dia a dia. Um grande abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Até a próxima, você que nos acompanha aqui nesse programa.